Feliz Ano Novo para todas vocês. Aliás, desculpa, para todos vocês, não é? Tem homem aqui, fora Jesus. Então, é um prazer novamente estar aqui. Uma alegria muito grande. É sempre bom quando estamos reunidos. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 14. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém. Quando nós vemos esse momento de Jesus ali ensinando, pregando para os seus discípulos, é um momento tão solene, mas a plateia que estava ouvindo Jesus era toda de judeus. Então eles compreenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Isso se torna um pouco difícil para nós que estamos aqui no Ocidente 20 séculos depois, pouco mais, compreender. Por isso eu tenho uma dor tão grande de tantas comunidades terem desprezado a escola dominical, porque a escola dominical é que ensina essas coisas, mas de uma hora para outra não existe. Eu não sei até hoje qual foi o mal que a escola dominical fez para esse povo, porque pode fazer a escola dominical e as outras coisas, como desprezar o inário, pode fazer o inário e as outras coisas. É um enriquecimento, mas tudo bem, está feito, não é da minha conta. Jesus Cristo estava falando de casamento. Todos ali entenderam que ele estava falando de casamento, pelo seguinte: naquela época, o casamento hebraico era feito em duas etapas. Primeiro de tudo, era o pai do rapaz que pesquisava onde tinha a noiva certa para seu filho. Ele pesquisava onde estava a moça, ele procurava ver o dote que tinha que ser pago, olhava para ver se a moça já tinha sido pedida por outro, ele levantava toda essa questão. Depois ele dizia para o filho o endereço onde estava, dava para o filho o quanto ele tinha que pagar, e esse rapaz vinha, entrava na casa da moça. Isso é muito importante, essa entrada. Ele entrava na casa da moça e ali, diante de toda a família, era público para a família, ele fazia o pagamento do dote, do valor da moça. Em outras palavras, ele comprava a moça para ele, e ele assinava um documento chamado ketubá. Ele assinava e a moça assinava também. Agora
esse documento chamado Ketubá, ele é uma certidão de casamento. Aquela moça estava comprada, aquela moça era propriedade daquele rapaz. Ele não a levava com ele, ele saía dali, voltava para a casa do seu pai. Esta moça agora ia desenvolver uma mentalidade de noiva, de quem foi comprada, de quem pertence ao noivo. Só que tem uma coisa, porque ela foi comprada, ela nunca mais ia dormir de camisola, nem de pijama. Ela ia sempre dormir pronta, arrumada, porque este noivo podia chegar de madrugada, era a autoridade dele, ele era o dono. Ele podia vir buscar a propriedade dele a hora que ele quisesse, ele tinha pacto. Mas ela tinha uma obrigação. Assim que o noivo saía, ela acendia uma candeia e ela botava na janela da frente da casa. Ela tinha a obrigação de manter aquela candeia sempre com óleo, para nunca apagar. As pessoas, quando passavam na rua, elas viam a candeia acesa, elas sabiam: aqui tem uma virgem que foi pedida, aqui tem uma virgem que vai ser levada. E as pessoas, em homenagem àquela família, eles gritavam, eles davam uns passos de dança, batiam palma, porque era alegria. Esta moça ia se arrumar o tempo todo, seus cabelos, sua pele, tudo, porque ela seria levada, ela queria estar linda para aquele momento. O rapaz que foi para a casa dele, ele foi para a casa do pai dele. O pai dele agora sabe que o rapaz está noivo. Então o pai vai dar para ele o pedaço de terra que é herança dele, porque nós sabemos, cada família recebeu a terra e ia subdividindo. Agora ele vai ser dono de um pedaço de terra, porque naquela época o pessoal era agricultor, né? Eles viviam da agricultura. Nesta terra ele vai construir, primeiro de tudo, o rupá. O rupá é a casa, tipo um rancho, aonde ele vai morar com sua esposa, vai ter seus filhos e vai trabalhar aquela terra. O pai fica de olho. Quando ele vê que o rupá está pronto, que já dá para o filho casar, aí ele chama o filho e diz: meu filho, está na hora, vá buscar sua noiva. Se ele for um homem rico, ele dá para o filho alguém para tocar trombeta, ou ele dá uma carruagem, qualquer coisa assim. Mas a grande maioria era no burrinho mesmo, que era a Ferrari da época. E esse rapaz, quando chegava no lugar onde a noiva estava, ele não entrava na casa. Ele entrou na casa para fazer a negociação, para pagar o resgate, o dote, para assinar o Ketubá. Mas agora ele não entra, ele chama da rua, ele grita. Pode ser de madrugada, de manhã, de tarde, ele não entra. E quando ele grita pela noiva, ela tem que sair imediatamente, e a única coisa que ela faz é apagar a candeia. Dali em diante, todo mundo que passar naquela casa vai ver que ela já se foi, porque ficou tudo escuro. Então ela vai com ele, se for no burrinho, ela monta no burrinho. Quando chega na casa do pai dele, o pai está esperando. Ele estende a mão direita para ela põe a mão em cima da mão do sogro. O rapaz bota a mão sobre a mão dela, e o velho pega a outra e bota em cima das duas mãos e aperta. Está celebrado o casamento. Agora ele leva a noiva para o rupá. Vai então consumar o casamento.
Depois, então, vai ter a grande ceia, a festa, aonde ele quer apresentar essa noiva. Ele a veste muito lindo, ele quer apresentar para todos os amigos como ele comprou uma noiva linda. É o prazer do noivo. Quando Jesus fala para esse sermão aqui do capítulo 14 de João, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois eu vou e vos prepararei lugar. Rupar, né? Prepararei o rupar, né? E quando eu tiver ido e tiver preparado, voltarei e vos receberei. Ele não diz buscarei, ele diz receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, para que onde eu estou estejais vós também. Bem, quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos que Deus usou o modo que o povo conhecia para o casamento, porque Deus nunca vai falar conosco numa língua que nós não entendamos. Se nós não compreendemos a língua, tem que haver interpretação. Por isso que Paulo diz sobre essa questão do dom de falar em outras línguas, que deve ser falado se houver intérprete, porque senão ninguém entende. É que nem eu chegar aqui e falar em chinês, não adiantou nada, porque às vezes nem eu entendo o chinês que estou falando. Então, Deus vem na mesma linha, e nós vemos que quando o homem caiu lá no Éden, caiu no pecado, já tinha havido um pecado, os anjos caíram, mas Deus não moveu um dedo para redimir os anjos. Caiu, virou demônio, acabou. Mas quando o homem caiu no pecado, imediatamente Deus levanta a voz publicamente e diz: eu me responsabilizo por mudar tudo. Eu colocarei inimizade entre a tua descendência e a descendência dele, falando para a mulher e para Satanás, que estava travestido de serpente. Ele te ferirá o calcanhar, mas o teu descendente lhe esmagará a cabeça. O poder, o governo, a autoridade. Então Deus ali planejou a nossa redenção. Amém. Mas a nossa redenção, no plano de Deus, incluía um filho de mulher, homem, nascido de mulher, aqui na terra, descendente de mulher. Depois nós vemos Paulo dizer em Gálatas 4, no versículo 4: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então vem esse filho de Deus, aonde ele veio? Para a casa da noiva, porque a casa da noiva é o planeta Terra. Nós temos certeza, os cientistas ficam pesquisando se há vida em outros planetas. Eu não creio que Deus seja proibido de criar vida em outros planetas, mas uma coisa eu sei: homem é só na terra, porque Deus fez do material da terra. Deus fez o homem da terra, do barro, porque homem é só na terra. Então a casa do homem, a casa da humanidade é o planeta Terra. Nós vemos no Salmo 115, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: os céus são os céus do Senhor, porém a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então a terra, o planeta Terra, é a casa do homem. Então, quando Deus quer levantar uma noiva da terra para seu filho,
ele manda o seu filho na casa da noiva. Esse filho entra na casa da noiva, que é o planeta Terra, e ele entra pela porta da frente. Qual é a porta da frente para se nascer humano? O nascimento físico. Ele tem que nascer do ventre de uma mulher, porque esta é a forma, é a porta da frente para se nascer homem aqui na Terra. Então ele entra na casa da noiva, que é o planeta Terra, e ele entra pela porta da frente, e dentro da casa da noiva ele vai pagar o preço. Como todo noivo, ele vai pagar o preço publicamente. Qual é o preço? Nós sabemos que foi a morte na cruz, mas por que nós precisamos examinar um pouco? Quando Jesus Cristo terminou o jantar da Páscoa, a Bíblia diz que eles desceram cantando um hino, que seguramente foi o Salmo 136. E ele foi para um jardim menor, chamado Getsemane. E ali a Bíblia diz que ele teve a primeira grande agonia. E ali, agonizando de dor, a Bíblia diz que ele chegou a suar sangue. Ele, 3 vezes, ele repetiu a mesma oração: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contanto não seja feita minha vontade, mas sim a tua, porque tu estás nos céus. Ora, para Jesus repetir isso 3 vezes, é porque ele realmente tinha dificuldade de beber aquele cálice. Que cálice era esse tão difícil? Alguns dizem que era a morte de cruz, mas não era, porque Jesus Cristo veio sabendo que ele ia morrer na cruz. Jesus Cristo veio sabendo que esse era o escopo, esse era o objetivo, isso era o pagamento. Ele veio sabendo disso, e ele queria isso. Nós vemos quando Pedro tentou dissuadi-lo do sofrimento, ele disse: arreda Satanás, porque era Satanás que não queria. E mesmo quando ele ia subindo para Jerusalém com seus discípulos, ele disse: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Então ele sabia, ele queria, ele tinha conhecimento. Outros dizem que era o sofrimento moral, emocional, porque o crucificado, ele ia sem roupa, ele era exposto, e também não era, porque ele sabia de tudo isso. Como é que era? Quando nós pensamos nisso, eu particularmente, quando eu estive lá em Jerusalém, na casa de Caifás, eu olhei aquele basement, pequeno, não é? Aonde ele ficou amarrado o resto da noite. E nós lembramos que ele tinha comido a Páscoa, comeu o cordeiro, as ervas amargas, o pão asmo, bebeu das 4 taças de vinho. Ele era um homem, aliás, ele é homem. Todo homem normal tem suas necessidades. Como é que se deixa uma pessoa até o outro dia, meio-dia? Ninguém diz para ele: você precisa ir ao banheiro? Ninguém diz, ninguém perguntou. O que significa que a humilhação completa é que ele provasse tudo publicamente para ficar provado que ele não era filho de Deus, porque ele era um homem como qualquer outro.
Quer dizer, a humilhação começou desde o momento que ele foi preso. Todos os passos da humilhação. Então chega um momento em que não tinha mais como ser humilhado, mas ele sabia disso. Então, qual foi o cálice que Jesus Cristo pediu 3 vezes ao Pai, que não queria beber? Nós vamos lá no início da narração bíblica de Gênesis, quando a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. Em seguida Deus diz: haja separação entre a luz e as trevas. Separação. Haja, depois eu pego, não vou pegar logo. Haja separação. Ora, Deus ordenou separação. E uma vez que Deus ordenou, está ordenado para sempre. Haja separação entre luz e trevas. Quando nós olhamos na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então, pecado é treva, Deus é luz, separado. Quando Jesus Cristo está lá na cruz, nós vemos que ele falou 7 vezes. 7 vezes, cada vez mais arfante, porque a morte de cruz é morte por sufocação. Ele foi falando, mas nós vemos pelo que ele falou que ele estava de frente para o Pai. Ele estava falando com o Pai o tempo todo. Nós lembramos que a primeira palavra que ele disse foi Pai. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a última foi Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele estava diante do Pai o tempo todo. Mas teve um momento em que ele tomou toda a nossa morte, toda a nossa maldição. O cálice do pecado, o vírus da morte, toda que pertencia a cada um de nós, ele bebeu. O que foi que aconteceu é que nessa hora ele se torna o pior e mais completo pecador que já existiu na terra. Ele ficou afastado de Deus. Então naquela hora ele não podia mais ver o Pai, porque ele se tornou pecado. A Bíblia diz que ele se fez maldição. Então ele não podia ter comunhão com o Pai. Então nessa hora, porque o pecado nos afasta, e Deus tinha ordenado separação entre luz e trevas. Então nessa hora ele não podia ver o Pai. E foi nessa hora que ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Esse é o grito seu, o meu, o de todo mundo. Quantas vezes nos sentimos abandonados de Deus, sozinhos? Eu experimentei muito desse sentimento quando meu marido morreu em setembro de 90, e em setembro de 91 morreu minha filha. Diante do caixão da minha filha, olhando meu filho lá, sem pai e sem a irmã, eu tive um sentimento de abandono. É como se Deus tivesse me abandonado totalmente. Sem pai, sem mãe, sem ninguém, sem marido e sem a filha. Ela era a minha amiga, ela era a minha advogada, ela era a inventariante. Eu senti isso de abandono. Foi horrível.
Eu digo para vocês. Aí eu vejo Jesus trilhões de vezes mais, porque ele era santo, na cruz. A única coisa que ele tinha era olhar para o Pai, e de uma hora para outra, por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. Que preço! E nessa hora ele apressou, ele agonizou, ele disse: tudo está consumado, paguei o preço total, não há mais nada para fazer aqui. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluia. Não é? E ele morreu. Então o cálice, que na realidade foi mais doloroso, foi o cálice da separação, porque para ele era doído. Nós não sentimos muito dessa dor do pecado, porque nascemos pecadores. A Bíblia diz: em pecado me concebeu minha mãe. Então nós nos arrependemos, às vezes caímos de novo, mas para ele, sendo santo, beber todo o pecado, de uma hora para outra se transformar numa pústula de pecado, um leproso espiritual, foi muito difícil. Ali, entre os céus e a terra, ele comprou a noiva, ele pagou o preço da noiva, dentro da casa da noiva, que é o planeta Terra, e ele assinou o Ketubá. Esse documento é um documento espiritual. A Bíblia diz assim: se no teu coração creres e com teus lábios confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Porque se no último momento clamares pelo nome do Senhor, serás salvo. Então é com a língua, com a nossa declaração, que nós assinamos o nosso nome no Ketubá, crendo que ele já nos comprou. Então, quantas vezes as pessoas dizem assim: mas irmão, como que eu posso saber que eu sou a noiva? Eu disse: já não depende mais de você, não depende mais de Jesus. Ele já veio e já assinou o Ketubá. Você tem que colocar sua assinatura. Como que é a assinatura? Você confessa, você crê e você confessa. Ele veio aqui e ele já fez o trabalho. Então, agora ele deixa a sua noiva na terra. Ele deixa, porque o noivo, ele paga o preço da noiva, ele assina o Ketubá, ela assina, e ele vai para a casa do Pai. O noivo em Israel, ele não sabia quando ele viria buscar a noiva, era o Pai que estava olhando. Jesus Cristo diz: olha, nem os anjos, nem eu, nós não sabemos, quem sabe é o Pai. Ele volta para o Pai e ele diz: mas olha, eu vou preparar o lugar, o Rupá. Quando eu tiver ido, tiver preparado o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ele não diz vos buscarei, ele vai nos receber. Por quê? Porque na primeira vez que o noivo vem, ele entra na casa da noiva, mas na segunda vez ele não entra. Nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses o ensino que Paulo nos dá. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz assim, no versículo 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Não é na terra, é nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha, ele não pisa na terra, porque a terra é a casa da noiva, é a casa do homem. Porque ele já pisou a primeira vez para pagar o preço e assinar o ketubá. É o papel do noivo. Quando ele vem buscar a noiva, ele chama de fora. Então Jesus Cristo nos chama dos ares. Nós somos recebidos por ele nos ares. Não é uma questão dele pisar na terra novamente. Nós, quando vemos isso aqui diz assim: os mortos em Cristo. Esta palavra aqui é especificamente para a igreja. O arrebatamento só tem a ver com igreja. Por quê? Porque a igreja começa desde o Espírito Santo, desde a vinda do Espírito Santo. Então, só a partir da presença do Espírito Santo aqui, nós podemos dizer que tem alguém que está em Cristo. E a palavra é muito clara: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui não fala da ressurreição do rei Davi, de Abraão, não tem, é só a igreja. O arrebatamento é só para a igreja, é só para esta noiva. O que significa? Que no momento em que for tocada esta trombeta espiritual, aleluia, e que nós formos arrebatados da terra, nos encontrarmos com os irmãos que ressuscitaram, para todos irmos para a presença do Pai, para chegar na casa do Pai, a terra vai ficar na escuridão, porque quando a noiva sai, a candeia é apagada. Você vê Jesus Cristo dizer: vós sois a luz do mundo. Ele não diz vós sois uma luz no mundo. Aqui o artigo é definido: vós sois a luz do mundo. No momento em que a igreja é arrebatada, o mundo volta à escuridão. Nós saímos. Então nós vamos para a casa do Pai. No capítulo 19 de Apocalipse está escrita assim, descrita a nossa chegada. Para variar, é uma barulheira, não é? Quando Jesus Cristo nos falou, ele mandou: ide a todas as nações. Aleluia. Eu tenho certeza que enquanto o evangelho não tiver chegado a todas as nações, não seremos arrebatados, porque ele quer uma noiva de todas as nações. Ele quer de todas as nações. Por isso eu me preocupo tanto com o evangelismo. Eu oro por evangelismo, porque eu quero que isso chegue logo a todos os cantos do mundo. Agora, você já pensou, na hora do arrebatamento, essa noiva é arrebatada de todos os países, cada um glorificando na sua própria língua. Você já pensou? Todo mundo, tem japonês, tem chinês, tem até argentino, tem brasileiro. Você já pensou? Africano de todas as nações da África, asiáticos, americanos, tem índio, tem tudo. Uma igreja trazida, cada um glorificando na sua própria língua. Amém. Você sabe que em Apocalipse, águas são nações. Muitas águas, quer dizer, muitas nações.
Areia são povos, não é? Então, o João, que era louco pela igreja de Jesus, coitado, Deus diz no capítulo 4, vem João, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Deus passa um filme para João e Jesus. Você já pensou? O anjo mostra isso, o anjo mostra aquilo, e João devia perguntar: e a igreja? Ele veio para ter a igreja, e a igreja? E cadê a igreja? Foi João que escreveu o capítulo 14 do Evangelho de João. E a igreja? E quando chega no capítulo 18, só falta 19, 20, 21 e 22. O anjo não mencionava a igreja. Meus irmãos, quando entra o capítulo 19, que é o capítulo da igreja, João perdeu as estribeiras, ele chegou a fazer bobagem, está escrito aqui. Ele confessa que fez bobagem. Então, a chegada da noiva, acontece uma novidade na Bíblia, é precedida de 4 aleluias. Sabe por quê? A única palavra comum na igreja, no mundo todo, é aleluia. Todo mundo diz, né? Eu me lembro que uma vez eu estava pregando numa igreja em Manaus, e daqui a pouco eu praticamente não faço apelo. Então o pastor levantou, fez apelo. Eu estava assim, o pastor disse: fica aí. Fiquei. Aí veio um senhor, que ele era japonês, e ele parou assim, ele dizia arerum, 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 era aleluia. E aquilo me deu vontade de rir, mas eu me controlei, porque era o jeito dele dizer aleluia, né? E outro dia eu estava com um coreano que dizia aleluia, 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 era aleluia. Então você já pensou que de todas as nações da terra, a única palavra que é comum é aleluia e amém? Então este capítulo da chegada da noiva é precedido de 4 aleluias, porque eu acho que o povo vem gritando de longe. A confusão de crente do mundo todo. Olhe bem, capítulo 19 de Apocalipse. Depois dessas coisas, ouvi no céu. João está no céu, porque às vezes João está falando do céu, às vezes ele está falando da terra, não é? Aqui ele está. Ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo aleluia. Olha bem se não é coisa de crente. Aí quando for no versículo 3, está escrito: segunda vez disseram aleluia. No versículo 4, lá no final está escrito amém, aleluia. São as 2 palavras comuns, é o que João entende de tanta gente falando. No versículo 6 está escrito aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então você vê que é a palavra comum para a igreja do mundo todo. Olha como nós chegamos lá. Aí a Bíblia diz que João, no versículo 9, o anjo falou com João: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Olha, João, prostrei-me ante os seus pés para adorar. Ora, João, como cristão e como judeu, sabia que não podia se prostrar para adorar anjo. Estava tão emocionado, não é? Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você vê a emoção que João ficou de ver a noiva chegar. Chega fazendo uma barulheira, gritando. Todo mundo, olhe a festa que acontece na chegada da noiva na casa do Pai. Não é?
Então isso é algo que nós estamos esperando acontecer a qualquer momento. Glória a Deus. Nós estamos esperando acontecer a cada momento. Eu costumo lembrar que a Bíblia diz que depois que Jesus Cristo nasceu, vieram 3 reis do Oriente, 3 reis magos, e eles chegam em Jerusalém, onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Que coisa! Porque ninguém em Israel sabia disso. Ninguém. Nenhum mestre, nenhum fariseu, nenhum escriba, nem o sumo sacerdote. Ninguém sabia dessa história da estrela. Essa estrela está profetizada em Números pela boca de Balaão, não é? No capítulo 24 de Números está profetizado a estrela e o cetro. Esses reis magos estudaram os céus quanto tempo? E quantos antes deles morreram estudando os céus para descobrir quando chegaria a estrela do rei de Israel. Interessante, eles eram reis magos. Quantos reis existiam na terra naquela época? Mas o rei de Israel, para eles, era digno de adoração. Adoração. Para eles, o rei de Israel que viria era Deus. Que interessante. Em Israel ninguém sabia. Quando eles chegam, eu fico pensando que eles trouxeram, nós sabemos, ouro, incenso e mirra. E quando eles entraram na casa onde estava Maria, José e o menino, eles se prostraram e adoraram. E entregaram os presentes. Mas os presentes maiores que eles trouxeram não foi o ouro, não foi o incenso, não foi a mirra. Eles trouxeram uma história intensa de estudo, de interesse e de desejo de adorar. Porque eles olhavam os céus, isso significa que eles não dormiam. Porque eles só podiam ver estrela à noite. Então eles passavam a noite estudando, desejando, querendo. E eles conseguiram ver a diferença da estrela do rei de Israel, diferente de todas as outras estrelas. E o interessante é que essa estrela os guiou. Eles depois fizeram um caminho longo pelo deserto, em camelos, com as suas comitivas, e o coração deles só tinha um desejo: chegar para adorá-lo. Eu creio que o maior presente que eles trouxeram foi exatamente isso. O tempo que eles desejavam, a preparação do coração, o desejo de estar com Ele, o desejo de vê-lo, não é? Então eu creio que isso está faltando bastante na nossa vida, na vida da noiva hoje, na vida da igreja. Esta igreja comprada por um preço tão alto, tão desejada pelo próprio Deus, tão intensamente buscada e por Jesus e preparada pelo Espírito. De uma hora para outra parece que nós estamos uma noiva indiferente. Parece que não existe aquele fogo necessário em nós, aquele fogo da paixão que nós temos. Você já foi noiva, você sabe como você deseja, como você se prepara para o casamento e como você deseja estar com o noivo. Será que nós estamos sentindo esse mesmo ardor para que o noivo venha nos tirar daqui? Lá em Cantares,
a um grito dele. Ele diz para ela: vem comigo no Líbano, querida minha, vem comigo no Líbano, vem comigo no Senir, do covil dos leões, do monte dos leopardos. Por quê? Porque ele sabe onde nós estamos. E é interessante que mesmo estando no mundo que vai decaindo cada vez mais, porque este mundo é caído, nós não estamos olhando para os céus. Nós não estamos mostrando interesse. Parece que o nosso coração não está gritando Maranata. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas ligavam para mim: oi, irmã, será que está na hora do arrebatamento? Eu disse: eu não sei, nem Jesus sabe. Ai, irmã, Jesus Cristo tem que buscar logo a gente, porque está muito ruim aqui. Eu disse: minha filha, então você quer dar o golpe do baú. É aquela noiva que quer logo casar, porque o noivo é rico, ela vai sair da pobreza. Quer dar o golpe do baú em Jesus, né? Eu disse: não é dar o golpe do baú não, minha filha, que você vai sair daqui. E muita gente que não tinha certeza de salvação. Nós precisamos buscar. Eu peço a vocês este ano um fogo que queime. Aleluia. Uma paixão, um desejo maior, um desejo grande de ser sugada. Ele diz: eu vos receberei para mim mesmo. Tem dois momentos que eu gosto muito, aliás, eu gosto de todos, mas esses dois dentro do assunto. Na Bíblia, o autor de Hebreus diz no capítulo 1 que Jesus Cristo está assentado à destra de Deus. Aí você pensa, português é português, está assentado. Mas quando no capítulo 7 de Atos, Estevão vê, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Está sentado ou em pé? Ele viu em pé. O autor de Hebreus diz que é sentado. Eu, lá no meu coração, nas minhas elucubrações, vou sair do púlpito para não. Eu creio que Jesus Cristo está assentado à direita de Deus. Mas na hora de Estevão chegar, ele levantou para receber. Amém. Só pode ser. Primeiro mártir da igreja. Você pensa, o primeiro que estava morrendo pelo nome dele, pela fidelidade a ele, sofrendo por causa dele, ele levantou. Eu tenho tanta vontade de receber esse abraço. Aleluia. Quando você imagina o que é sair do covil dos leões, nós temos um problema. Nós vamos nos adaptando às dificuldades. As dificuldades vão chegando, a queda dos valores vai surgindo, nós vamos nos adaptando. Nos adaptamos a ver imoralidade, vamos fechando os olhos, nos adaptamos à traição, nos adaptamos ao roubo, vamos nos adaptando. E com isso nós vamos morrendo. Eu gosto de citar um exemplo, o exemplo de uma rã. Você quer matar uma rã, você bota numa panela de água, quando estiver fervendo, você joga a rã, ela bate e pula, porque está muito quente. Se você quer matar a rã, você põe numa panela de água fria, aí você põe no fogo brando. A água começa a esquecer, a rãzinha vai abrindo as pernas, que coisa gostosa, né? Ela vai sentindo conforto, aí ela vai, daqui a pouco dá aquele soninho, ela dorme e ela morre cozida, porque aquele conforto ela não sabia que traria morte para ela. Misericórdia. Nós estamos talvez morrendo por adaptação. Nos adaptamos às coisas do mundo. Misericórdia, Senhor.
Nos adaptamos à busca do conforto, daquilo que nos faz bem, daquilo que é legal. E nós não sabemos que aquilo talvez é o nosso caminho de morte. Nós somos a Igreja de Jesus Cristo. Nós somos a luz deste mundo. Aleluia. Logicamente, a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, não se pode ocultar a cidade edificada sobre o monte. Não se pode. Por quê? Uma cidade edificada sobre o monte, de dia você vê, de noite você vê as luzes acesas. Não dá para ocultar. Dessa forma, a igreja não pode ficar ocultada ou oculta no império das trevas. Nós somos alvo desse império dentro do qual nós estamos vivendo. E nós estamos vivendo um império satânico de um príncipe que já foi julgado, já foi condenado, mas está solto. Então nós precisamos acordar. A palavra que me repetia muito no meu coração era: levanta, ó tu que dormes. Não, acorda, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aleluia. Nós precisamos buscar acordar, fazer uma revisão da nossa vida e ver até que ponto nós estamos muito acomodados. Verdade. Estamos bem, não falta nada, só, quem sabe, o green card, né? Vamos nos adaptando pouco a pouco, e nós sabemos que em nossa volta o clamor da dor está no ar, principalmente daqueles que não conhecem a Jesus. É horrível o que está se passando no mundo agora, mas nós estamos bem e estamos indiferentes. Quando oramos, não oramos o suficiente. Quando a Bíblia diz que devemos orar sem cessar, não oramos o suficiente, não buscamos o suficiente e não amamos o suficiente. Precisamos crescer neste amor, porque enquanto este evangelho não tiver alcançado a todos, o nosso arrebatamento não vai acontecer. Quando Jesus Cristo faz o seu sermão profético, no capítulo 24 de Mateus, ele diz claramente, a Bíblia diz, que quando Jesus Cristo estava no Monte das Oliveiras, ele estava dentro do templo. Eu não sei o que ele estava fazendo dentro do templo, mas ele estava lá. E os discípulos dele estavam lá fora. Vocês pensam, uma porção de galileus. Galileu, a gente sempre pensa que é tipo Tabaré, né? Os pescadores da Galileia. Eles estavam maravilhados com as construções do templo. Olha que maravilha, maravilha. Aí Jesus vai saindo do templo e eles chamam Jesus para ver. Olha, Senhor, vem ver que maravilha. Jesus parou, olhou assim e disse: em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquilo foi um balde de água em cima da fervura dos discípulos. E Jesus continuou andando, desceu o vale do Quidron, subiu o Monte das Oliveiras e sentou. E quando ele se assentou ali, os discípulos vieram, cercaram Jesus e fizeram 3 perguntas. São as 3 perguntas que vigoram através dos tempos. A Bíblia diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha, 3 perguntas que até hoje. Quando sucederão essas coisas? Isso é uma coisa que as pessoas... Irmã, nós já estamos na grande tribulação, então nós estamos na tribulação.
plena. Mas a grande tribulação é outra coisa. E como que nós sabemos se Jesus está voltando? Olha para a Bíblia. Temos várias pistas. Quando seremos arrebatados, nem ele sabe, só o Pai. Mas como é que as pessoas se projetam, querem saber o que vai acontecer depois que eles morrerem? E Jesus olhou para eles. Eu creio que Jesus olhou e deve ter pensado: essa turma quer saber muito, vão morrer daqui a 50, 30, 40 anos, estão querendo saber. E Jesus deu uma chamada: vede que ninguém os engane. Quer dizer, o grande problema é o engano. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí você diz assim: irmã, mas eu nunca vi ninguém dizer eu sou o Cristo. Tem aquele Henrique Cristo lá do, acho que é, não sei não, é do sul, né? Ele é, não sei se Santa Catarina ou Paraná. Quem é do Paraná aqui? Seu conterrâneo, é ele? É sim, já ficou caladinha. Mas nós sabemos que ele tem um problema mental, as pessoas se aproveitam disso. Mas o que é Cristo? Você nunca viu uma pessoa dizer eu sou Cristo. Mas o que significa Cristo? Cristo é solução. É um pacote de soluções que Deus deu para o mundo. Quantos homens você já viu na terra dizerem eu sou a solução? Nós vimos Mussolini, né? Deixou a Itália pior do que encontrou. Nós vimos Napoleão Bonaparte: eu sou a solução da França. Deixou a França menor do que encontrou. Hitler enfiou o mundo numa confusão só e desapareceu. Eu sou a solução. Inclusive, o tratado de Hitler se chamava, no alemão, Mein-Kampf, que significa jihad. É a jihad islâmica, né? No Brasil nós tivemos o Lula, que dizia: eu sou a solução, fome zero. O Lula entrou com a história: eu sou a solução, fome zero. Vocês sabem que eu creio que ele tinha essa vontade. É bem capaz que ele tinha essa vontade de resolver o problema da fome e outros problemas. É bem possível que ele quisesse, mas não deu certo. E não vai dar certo, porque a solução para o mundo não está nas mãos de nenhum pecador, não é? Ele diz: aparecerão vários Cristos, vários em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão ao mundo. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Há quanto tempo eu já fugi de guerra? As guerras continuam pelo mundo. Não se fala mais na guerra da Síria, mas continua. Na guerra da Líbia, continua. Do Iraque, continua. Afeganistão, continua, só não ocupa mais as primeiras páginas dos jornais. Se levantará nação contra nação. Isso nós temos visto. E reino contra reino. Quantos reinos existem na terra? 2. O império das trevas e o reino da luz. Então isso é uma batalha que vai continuar. O império das trevas contra o reino da luz. Fomes, terremotos. Há muitos anos. A fome já é o segundo maior causador de morte no mundo. No norte do Brasil, eu vou dizer uma coisa que dificilmente vocês sabem, porque não sai nos jornais. O Brasil foi invadido, principalmente ali na direção de Roraima, pelos venezuelanos, não é? E no Acre, pelos haitianos. O Brasil não tem o menor problema de receber imigrantes. Recebe e fica na rua. Porque se não tem nem para os brasileiros, então está uma dor você chegar ali. E eles se espalharam pelo norte do Brasil.
E no Natal, eu estava no interior do Pará, eu fiquei abismada, porque piorou muito. Muito. As pessoas pedindo esmola em espanhol, andando, moradores de rua. Eu nunca tinha pensado de ver o norte do Brasil nessa situação. Ninguém fala, ninguém diz, também não adianta. Mas a fome chega uma hora que ela dói ao ponto da pessoa matar. Eu não estou justificando que alguém mate os outros, mas a fome debilita o cérebro. E quando os juízos não se encadeiam direito, o raciocínio sai errado. Ele pode matar alguém para matar a fome dele ou do filho, e são consequências. É a fome. Terremotos em vários lugares. Quando eu estudava, há muito tempo, a gente aprendia o que são terremotos. A professora perguntava. A gente dizia assim: são abalos repentinos provocados pelos vulcões. Essa era a resposta para ter nota em geografia. São abalos repentinos provocados por vulcões. Tinha que decorar. Qual é o vulcão que tem no Brasil? Está tendo terremoto outro dia 6 no Ceará. Quem é do Ceará aqui? Está por cima da carne seca. Está tendo até terremoto lá. Está vendo? Terremoto no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Maranhão. Abalos da terra. Jesus em vários lugares. Ele diz: tudo isso são princípios das dores. Sereis atribulados e vos matarão. Mas ainda não matam. Sabe? Ali em Bagdade, indo para o norte do Iraque, existe uma área que nós sempre chamávamos de Samara. Eu morei lá, não em Bagdade, no extremo sul, em Basra, que é a Caldeia. Nínive fica para o norte. E tem um lugar que é Samara, aonde estava a torre espiral de Samara, que na Bíblia nós chamamos a Torre de Babel. Ali naquela região fundaram um Estado Islâmico só para matar cristão todos os dias. É uma festa. Todos os dias eles sacrificam um cristão para Alá. Do jeito que Deus mandou sacrificar um cordeiro ao amanhecer e um cordeiro ao pôr do sol, eles oferecem para Alá um cristão de manhã e de tarde. Morrem para não negar o nome de Jesus. E Jesus Cristo está fazendo uma festa ali. Ele está levantando uma igreja linda. Um pastor que eu conheci na Inglaterra, ele disse para minha irmã Edmeia: Jesus Cristo está faltando dançar no meio do povo. Ele disse que eles fizeram um grupo para ir para a fronteira da Síria, porque ele também é médico, esse pastor, ele é anglicano. E eles fizeram uma espécie de um acampamento para ajudar os refugiados sírios. E ele disse que, porque ele, sendo homem, ficavam 2 mulheres iraquianas com ele. E ele disse que 2 horas da manhã entrou uma senhora iraquiana. E ela disse para ele em inglês: não, eu não estou precisando da sua ajuda como médico. É o seu Messias que apareceu para mim e disse para eu vir aqui para buscar um livro de capa azul que está na 3ª gaveta, está escrito em árabe lá atrás. Ele disse que quase não pode entregar o livro para ela, era uma Bíblia. Porque só Jesus podia ter feito aquele fuxico. Porque ele guardava aquela Bíblia em árabe, capa azul, na 3ª gaveta lá atrás. Ela disse: ele me falou que é aqui que ele quer ser conhecido. Presta atenção que é isso. O seu Messias. Porque ele disse para aquela mulher: eu sou o Messias daquele. Entregou o pobre do pastor. Ele veio aqui como cristão, disse tudo, vai lá. Então está se levantando uma igreja tão linda
no sul do Iraque. Glória a Deus. E o sul do Iraque não era cristão, eu morei lá. Saddam Hussein nunca perseguiu os cristãos, eu ia na igreja, a gente podia fazer tudo. Tinha que entrar pelas portas laterais, não pela da frente. Mas agora, eu vi na Jordânia um senhor dizendo sobre o grande culto que aconteceu na praça de Basra. Os cristãos adorando em público. Precisa ver o louvor. Ele está levantando uma igreja. Amém. Aonde a gente não pensa, ele está levantando. O norte do Iraque sempre foi mais cristão, porque lá é a Síria, tem a igreja ortodoxa. Mas nós vemos que a perseguição aos filhos de Deus, ela está espalhada pelo mundo. E Deus, na sua misericórdia, está dando tempo para nós. Mas uma hora, alguma coisa vai ter que acontecer para nós acordarmos. Para essa noiva queimar de amor por esse noivo. Para essa noiva começar a se conscientizar que ela é comprada, que o preço dela já foi pago. Amém. Que a qualquer momento ele pode levá-la. E nessa hora ela tem que estar pronta. Porque vai ficar tudo escuro quando ela sair. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar. E quando eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Só está faltando ele vir nos buscar. Amém? Aleluia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.